Antes de orarmos juntos, eu quero te convidar a fazer algo essencial. Parar por um instante e deixar que a palavra de Deus fale com você. Muitas vezes, nós buscamos forças em lugares errados, procuramos paz em coisas passageiras, tentamos controlar situações que só Deus pode resolver. Mas quando você conhece de verdade aquilo que Deus já declarou sobre a sua vida, a sua fé muda, o seu espírito muda e até a maneira como você enfrenta o dia muda. A palavra do Senhor não é um conjunto de histórias antigas. Ela é viva, ativa e poderosa. É como uma fonte que nunca seca, capaz de derramar coragem quando você está fraco, consolo quando você está ferido e direção quando você está perdido. Quando você compreende as promessas de Deus, você começa a andar com uma confiança que não vem do seu desempenho, nem das circunstâncias, mas a certeza de quem é o seu Pai. Nada no mundo é capaz de sustentar você como a verdade de Deus. Quando você se alimenta da palavra, você não se torna alguém que apenas acredita em Deus, mas alguém que vive a partir do que Ele diz. E isso transforma tudo: seus pensamentos, suas emoções, suas escolhas. Por isso, antes de qualquer oração, antes de qualquer pedido, antes de qualquer súplica, precisamos ouvir o que Deus diz. Porque é a voz dele que fortalece, sustenta e restaura. Se você deseja ouvir essa palavra e receber o que Deus preparou para você hoje, escreva nos comentários: eu estou pronto para ouvir Deus. Se hoje você está precisando de proteção, saiba que Deus não apenas prometeu guardá-lo, Ele deixou isso registrado para que você nunca duvide. O Salmo 121, versículo 7, declara: o Senhor o guardará de todo mal, Ele protegerá a sua vida. Essa não é uma promessa vaga, nem simbólica. É uma verdade absoluta. Deus está dizendo que Ele mesmo será o seu escudo, o seu defensor, o seu guarda permanente. Você não caminha sozinho pelas ruas, não dorme desprotegido, não enfrenta batalhas sem cobertura espiritual. Deus está diante de você para abrir caminhos, está atrás de você para impedir golpes, está ao seu lado para sustentar seus passos e está acima de você como uma nuvem de proteção constante. Ele vê o que você não vê, enxerga perigos que você nem imagina existir, te guarda de ataques que nunca chegaram até você porque Ele interceptou antes. Talvez você esteja enfrentando ameaças, inseguranças, medos do amanhã, situações que fogem do seu controle. Mas Deus quer que você saiba, nada passa despercebido aos olhos dele. Ele vigia a sua entrada, a sua saída, os lugares por onde você anda, as pessoas com quem você convive e até os pensamentos que tentam te trazer inquietação. Ele conhece cada detalhe da sua caminhada e em todos eles, Ele é o seu protetor. Então hoje, antes de prosseguirmos, declare pela fé que você está guardado pelo Deus Todo-Poderoso. Se você crê nessa proteção, escreva nos comentários: o Senhor é o meu guarda. Há momentos na caminhada da fé em que percebemos que nosso coração começou a se distrair. Não porque deixamos de amar a Deus, mas porque a vida, com suas pressões e urgências, tenta nos empurrar para longe do foco correto. E é exatamente nesses momentos que precisamos lembrar do conselho de Provérbios capítulo 4, versículo 25. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante. Quando tiramos os olhos do Senhor, o cansaço vem mais rápido, a ansiedade cresce mais forte e a esperança parece perder o brilho. Mas quando voltamos a olhar para Cristo, algo sobrenatural acontece. O coração se alinha, a mente se aquieta e a alma volta a respirar fé. Porque não é a força humana que nos mantém firmes, é a presença de Deus que nos sustenta quando decidimos olhar para Ele novamente. Talvez você esteja passando por dias em que seu olhar se desviou sem você perceber. Dias em que os problemas ficaram grandes demais e a sua fé pequena demais. Mas hoje o Espírito Santo te chama com amor. Filho, filha, volte a olhar para mim. Ele não te acusa, Ele te restaura. Ele não te rejeita, Ele te acolhe. Ele não aponta seus erros, Ele aponta o caminho de volta para a paz. Se esta palavra te alcançou, escreva nos comentários: eu volto meu olhar para Deus. Quando começamos a voltar o nosso olhar para Deus, algo poderoso acontece dentro de nós. É como se uma nova luz começasse a iluminar aquilo que antes parecia confuso. E essa transformação não vem de esforço humano, mas a promessa viva das Escrituras. A palavra declara em Isaías capítulo 26, versículo 3, que Deus conserva em perfeita paz aquele cuja mente permanece firme nele. Isso significa que a paz não é fruto de circunstâncias favoráveis, mas de um olhar posicionado no lugar certo.
Porque quanto mais você olha para Cristo, mais você percebe quem Ele realmente é. Aquele que acalma tempestades, que cura feridas emocionais, que transforma o impossível em testemunho. Hebreus capítulo 12, versículo 2, nos lembra que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Isso quer dizer que Ele não apenas começou a boa obra em você, mas também está comprometido em completá-la, sustentando cada passo enquanto você escolhe fixar os olhos nele. E talvez, no fundo do seu coração, você esteja percebendo que a paz que você busca não está nos resultados, nem nas respostas rápidas, nem no fim imediato da dor. A verdadeira paz começa quando seu olhar se encontra com o olhar do seu Criador. E quando isso acontece, a alma se acalma, o coração se fortalece e a esperança renasce dentro de você. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu quero essa paz de Deus. Quando a Bíblia nos convida a fixar os olhos em Jesus, não é apenas um conselho espiritual, mas uma direção clara para a sobrevivência da nossa alma. Porque quando o olhar se perde, o coração se perde junto. Mas quando o olhar encontra Cristo, tudo dentro de nós encontra um porto seguro. Hebreus capítulo 12, versículo 2, declara que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Isso significa que Ele conhece o caminho que você está percorrendo, Ele entende as batalhas que você enfrenta e Ele sabe exatamente onde seus pés vão pisar amanhã. Nenhum detalhe da sua vida passa despercebido aos olhos dele. E quando você olha para Ele, você está olhando para aquele que nunca falha, nunca desiste e nunca abandona quem confia nele. E talvez você esteja em uma fase em que as circunstâncias tentam te puxar para longe dessa confiança. Mas ouça, você só precisa voltar a olhar. Um passo de fé, um gesto de entrega, um simples Senhor, estou aqui já muda tudo. Porque o poder não está na força do seu olhar, mas no poder de quem você está olhando. Jesus é o ponto seguro, a âncora da esperança, o fundamento firme em meio às tempestades. Se esta palavra falou com você, declare nos comentários: meus olhos pertencem ao Senhor. Uma das maiores batalhas da vida espiritual não é externa, mas interna. É a luta de perspectiva. Quando nossos olhos se fixam nos problemas, eles parecem gigantes. Quando nossos olhos se fixam em nós mesmos, as fraquezas parecem intransponíveis. Mas quando olhamos para Jesus, tudo encontra a proporção correta. Foi isso que aconteceu com Pedro quando caminhou sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam fixos em Cristo, ele fez o impossível. Mas quando ele olhou para o vento forte, para as ondas e para o medo, imediatamente começou a afundar. O texto bíblico, em Mateus capítulo 14, versículo 30, deixa claro: não foram as ondas que derrubaram Pedro, mas o foco perdido. O coração afunda antes dos pés. E quantas vezes isso acontece com você também? O vento aumenta, a notícia chega, a porta se fecha, a ansiedade sobe e o olhar se desloca. Mas hoje o Senhor te chama novamente: olhe para mim. Porque quando você olha para Jesus, os problemas voltam ao tamanho que realmente têm, pequeno diante de um Deus tão grande. A fé se fortalece, o medo se dissolve e a esperança se levanta dentro de você. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu escolho focar em Cristo. Quando o nosso olhar se desalinha, tudo dentro de nós começa a perder o rumo. É como caminhar em meio à neblina. Você sabe que é um caminho, mas não consegue enxergar claramente. E é por isso que a palavra de Deus é tão firme ao nos lembrar, em Salmos capítulo 121, versículos 1 e 2: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Elevar os olhos significa decidir conscientemente, tirar o foco daquilo que te oprime e colocá-lo naquele que te sustenta. Significa não permitir que as circunstâncias determinem a sua direção, mas deixar que Deus guie seus passos. Quando você olha para o alto, você lembra quem está sentado no trono, quem governa sobre tudo e quem conhece o fim desde o começo. E talvez você esteja em um momento em que o caminho à frente parece incerto. Talvez você esteja tentando entender o que Deus está fazendo, tentando discernir a próxima porta, tentando encontrar clareza. Mas a resposta começa com um gesto simples: levantar os olhos. Porque quando o olhar se volta para o Senhor, a direção volta com Ele. Ele não apenas ilumina o caminho, Ele anda junto com você. Se esta palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: meu socorro vem do Senhor.
Existe algo sobrenatural que acontece quando você decide conscientemente buscar o olhar de Deus. Não é apenas você olhando para Ele, é Ele também olhando para você. A Bíblia revela, em 2 Crônicas capítulo 16, versículo 9, que os olhos do Senhor passam por toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. Ou seja, quando você decide olhar para Deus, você descobre que Ele já estava olhando para você muito antes. Ele observa suas lágrimas, seus medos silenciosos, suas lutas escondidas, seu desejo sincero de permanecer firme. E quando esse encontro de olhares acontece, uma força que não é humana invade o coração. Uma força que sustenta, que levanta e que renova. E essa verdade muda tudo. Porque você não está tentando chamar a atenção de Deus. Você está respondendo ao olhar amoroso dele. Um olhar que restaura, que cura, que traz de volta a esperança que você achou que tinha perdido. Um olhar que diz, eu estou com você. Eu nunca deixei de te ver. Talvez você tenha se sentido sozinho no caminho. Talvez tenha pensado que Deus se afastou. Mas Ele nunca perdeu você de vista. E hoje Ele te chama de volta para esse encontro que restaura a alma. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários. Deus sempre me vê. Quando você aprende a fixar os olhos em Deus, não é apenas o coração que muda, toda a sua vida começa a ser transformada. Porque a visão determina a direção, e a direção determina o destino. E quando seu olhar se volta para o Senhor, sua história começa a seguir o propósito dele. A palavra nos revela em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que quando contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Ou seja, quanto mais olhamos para Deus, mais parecidos nos tornamos com Ele. Nosso caráter muda, nossa postura muda, nossas decisões mudam. A ansiedade diminui, a fé cresce, a esperança floresce e aquilo que parecia distante se torna possível. E isso não acontece de uma vez. É um processo diário, profundo, contínuo. Cada manhã em que você decide olhar para o céu antes de olhar para o problema, cada noite em que você entrega seu cansaço a Deus, cada oração em que você diz, Senhor, guia meu olhar, tudo isso vai moldando você no secreto. Talvez você nem perceba, mas enquanto olha para Cristo, Ele está te fortalecendo, te limpando, te moldando e te conduzindo para uma nova temporada. A transformação começa com um gesto simples, levantar os olhos e mantê-los nele. Se esta palavra tocou seu coração, escreva nos comentários, eu quero essa transformação. Senhor meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença eu coloco agora a vida de cada pessoa que caminhou comigo nesta mensagem, cada coração que decidiu fixar os olhos em Ti. Tu és aquele que levanta o cansado, fortalece o fraco e guia o perdido. E hoje nós te pedimos, firma o nosso olhar na Tua verdade, para que nenhuma tempestade consiga nos desviar do Teu propósito. Pai, quando o medo tentar nos paralisar, lembra-nos da Tua promessa em Isaías capítulo 41, versículo 13, que diz, não temas, pois eu te ajudo. Quando o coração quiser desistir, reacende dentro de nós a chama da fé. Quando a ansiedade ameaçar nos sufocar, derrama a Tua paz que excede todo o entendimento, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 7. Que essa paz seja como escudo ao redor da nossa mente e do nosso espírito. Senhor, olha para cada família representada nesta oração. Estende a Tua mão poderosa sobre cada lar, cada decisão, cada desafio. Que a Tua presença seja o nosso abrigo, o nosso consolo e a nossa fortaleza. Assim como está escrito no Salmo 121, versículo 7, guarda-nos de todo mal, guarda a nossa saída e a nossa entrada. Que nenhum ataque do inimigo prospere, que nenhuma seta do mal encontre lugar, que nenhuma voz de mentiras consiga nos confundir. E acima de tudo, Pai, ajuda-nos a viver cada dia com os olhos no céu. Que mesmo quando tudo ao redor parecer desmoronar, o nosso espírito permaneça firme, lembrando que Tu és o nosso Deus, o nosso socorro, a nossa rocha eterna. Renova-nos, transforma-nos, sustenta-nos. E que a Tua presença seja sempre a luz que ilumina o nosso caminho. Nós te agradecemos por cada promessa, por cada cuidado e por cada vitória que o Senhor já estabeleceu para nós. Consagramos essa oração a Ti, crendo que o Senhor está agindo agora, no visível e no invisível. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e declaramos. Amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários. Amém.
Senhor, eu fixo meus olhos em Ti. Se esta mensagem abençoou sua vida, compartilhe com alguém que também precisa de força e esperança hoje. Seja um instrumento de Deus na vida de outra pessoa.